aí ou não, receber a mensagem. Ele vai ter um momento de contração ou de relaxamento. Então, por isso que serve, tem toda essa função aí do sistema nervoso central. O sistema nervoso central, ele é dividido em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. Qual que é essa divisão? O sistema nervoso central é aquele sistema primeiro que a gente viu lá. O encéfalo, que compreende toda a parte do cérebro e cerebelo, a medula espinhal e as meninges, que são o que recobre todo o sistema nervoso. É uma película que recobre todo o sistema nervoso e manda sinapses para todo o organismo do animal. E o sistema nervoso periférico, eles compreendem o quê? Os nervos cranianos, os nervos espinhais e o sistema nervoso autônomo simpático e parasimpático. O que é sistema nervoso periférico? É onde ele vai o quê? Se encontrar nas periferias. É a ramificação, aquela parte que a gente viu lá dos dentrimentos. Quando ele chega no órgão, tá? Então é um sistema nervoso periférico. Ele já vai estar atuando diretamente no órgão. Então por isso que a gente fala sistema nervoso periférico. Mais pra frente vocês vão entender isso, tá? Então essa parte a gente já viu. Então a gente tem aqui, ó, o sistema nervoso central. O sistema nervoso central compreende o encéfalo, tá? A medula espinhal e as meninges, que vão envolver todo esse sistema nervoso, tá? O sistema nervoso periférico, ele já vai estar atuando lá no órgão. É quando esse órgão já recebe essas sinapses nervosas, essas respostas para estimulação, ou para estimular o músculo a contrair, ou para estimular o animal a início de digestão, ok? Então, o sistema nervoso central, ele tem algumas especificações. Por exemplo, ele vai variar o seu tamanho de acordo com a espécie. Então, a gente tem aqui, por exemplo, deixa eu tentar virar para vocês verem melhor. Então, a gente tem, por exemplo, o cérebro de um peixe, ele tem as suas definições diferentes. O cérebro de um réptil, de uma ave, tá? E do mamífero, que é aquilo que a gente está vendo, e do humano, que é o maior cérebro que a gente tem. Tá? É a maior quantidade de massa cefálica que a gente constitui. Então, de acordo com o animal, vai variar essa quantidade aí de cérebro, tá? De tamanho. Quando a gente fala de nomenclatura de cérebro, a gente trabalha com essa especificação que vocês estão vendo aqui. Então, a gente tem o cérebro, aí a gente tem a ponte e o cerebelo. Então, o que significa isso? Lá a gente tem o cérebro, que está sobre a cabeça do animal. Saindo uma ramificação do cérebro, a gente tem a ponte. Qual que é a principal função da ponte? Então, vocês viram lá que aqui no cérebro a gente tem a parte branca e a parte cinzenta. A parte cinzenta é onde tem as ramificações. Essas ramificações elas vão sair por aqui, pela ponte, e serem transportadas pela medula espinhal para ramificação por todos os órgãos. E aí aqui, muito interligada com a ponte, a gente tem o cerebelo. Qual que é a principal função do cerebelo? Manter o tônus muscular normal e movimentos involuntários. Ou seja, quando o animal ele fica em sistema de repouso, o sistema do cérebro cerebelo, ele tem a função de quê? De manter o sistema tranquilo, parado. Então, todos os músculos ficam sem movimento. Por exemplo, o animal quando está de repouso. Então, o cerebelo é responsável por toda essa função, tá? Quando a gente olha o cérebro do animal, ele é dividido em algumas regiões. Então, a gente tem aqui a parte frontal, que é a parte principal do cérebro. Aí, vocês viram lá que a gente tem aqui a ponte e a parte aqui do cerebelo. Então, a gente viu em algumas aulas anteriores que a gente tem produzido o hormônio, alguns hormônios. Aonde que é produzido esses hormônios? Então, a gente viu lá nas aulas anteriores que a gente tem o hipotálamo e a hipófise. O hipotálamo e a hipófise, ele fica numa região aqui muito ligada no cérebro também, tá? Então, aqui é nessa região do cérebro que recebe as sinapses e inicia o processo de formação de todo a parte hormonal do animal. Então, a produção de progesterona, de ocitocina, tudo é mandado pelo cérebro, tá? Então, vamos começar aqui uma definição, um entendimento melhor da parte do cérebro. Então, a gente tem nessa parte número 1, a gente tem a ponte e a ligação do mesencéfalo.
O que é o mesencéfalo? É onde a gente conta a ligação da medula oblonga. O que é essa medula oblonga? Ela vai fazer a ligação do cérebro com a medula espinhal. Então, é uma continuação. Esse local também ele é responsável pelas mensagens, onde vai ocorrer o que? A respiração do animal e a atividade tanto de movimentação quanto atividade de audição do animal, tá? Quando a gente fala aqui nessa parte número 2, é onde a gente fala do cerebelo. Então, o cerebelo ele tem a função do quê? De fazer toda a parte lá de movimentos involuntários, quando o animal está em repouso. Nessa região aqui do mesencéfalo também, a gente tem a parte da ponte, que vai transmitir todas as mensagens aqui pela medula oblonga e continuar na medula espinhal. E a gente tem algumas ramificações aqui no cantinho, que são a 4 e a 5. Internamente, são cólicos ou pêndulos cerebrais. Qual que é a principal função desses cólicos ou pêndulos cerebrais? É isso aqui que vocês estão vendo, essa fotinha mais interna, que é logo atrás que faz a ligação do cérebro com a medula. Para que serve esses pendúculos cerebrais? É aqui que ocorre a função, a produção da noradrenalina e da dopamina, que é a adrenalina. Então, adrenalina e noradrenalina. É nesse local que há a produção daquele hormônio que vai fazer a excitação do animal ou repouso do animal, tá? Então, quando o animal está com o processo da produção ou por fuga ou por processo estressante, esse animal tem a produção de adrenalina, que é produzida nesse local aqui, nesses cólicos cerebrais ou nos pendúculos cerebrais, tá? Que é onde há a produção que a gente conhece como interior da substância negra. Segundo os estudos, nessa região é uma região mais escura, mais tampada, onde ocorre o sistema nervoso cerebral. Ele é estimulado pelos sinapses nervosas do animal e produz adrenalina e noradrenalina. No cão, por exemplo, tá? Esse local, esse cólico rostral, ele é mais desenvolvido. Por que no cão, por exemplo, ele é mais desenvolvido que nos bovinos? Porque nesse local, além de ter a produção da adrenalina e noradrenalina, funciona também a parte de audição do animal, de visão e audição, tá? Então, por que o animal ele é estimulado a adrenalina e noradrenalina? Por meio da audição e da visão, que vai indicar se esse animal está em processo de fuga ou de estresse. Nos cães ou nos animais domésticos, esse local ele é mais desenvolvido. Por quê? Por isso que a gente fala que os cães eles têm maior desenvolvimento de audição, devido a esse local ser mais desenvolvido.